Oi, em uma postagem de um usuário do Facebook sobre roupa decente na Bíblia, eu comentei que, embora a Bíblia diga que a roupa deve ser decente, por outro lado, a Bíblia não define o que seria uma roupa decente, mas sim são as pessoas que definem de forma extra-bíblica. E daí foi sugerido a mim que eu lesse o livro Deus o Estilista, de mais de 70 páginas, o qual eu baixei da internet e li inteiro, e eu vou comentar neste vídeo. Como este vídeo é destinado a todos os públicos, a proposta não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. O objetivo é discutir o que o texto bíblico diz sobre o assunto. Eu vou fazer uma introdução rápida e logo em seguida eu vou comentar sobre o livro. Introdução. Para começarmos, um ponto importante é a diferença entre texto normativo e texto não normativo. Simplificando, o texto normativo é aquele que diz: faça isso, não faça isso, isso é importante, ou coisas do tipo. Por outro lado, os textos não normativos são textos que apenas dizem que a pessoa fez alguma coisa, sem deixar claro se tal ação da pessoa seja uma instrução, um mandamento ou não. Para sermos bem específicos, na Bíblia existem apenas 5 ou 6 textos normativos sobre roupas, que são os seguintes. Êxodo 18, que fala sobre as roupas específicas dos sacerdotes. Levítico 19, que diz que não se deve usar roupas feitas com 2 tipos de fios. Responda: hoje em dia é proibido usarmos roupas com 2 tipos de fio? Números 15, que diz que os israelitas deviam usar roupas com franjas sobre os cantos da roupa e também um cordão azul. Responda: hoje em dia nós devemos usar roupas com franjas e com um cordão azul? Eu vou comentar sobre isso depois. Deuteronômio 22, verso 5, que diz que o homem não deve usar roupa de mulher e vice-versa. Embora, por outro lado, a Bíblia não define o que seria roupa de homem e de mulher. E os versos 11 e 12, que também dizem que os israelitas não deviam misturar 2 fios e que os 4 cantos da roupa deviam ter franjas. 1 Timóteo 2, verso 9, que diz que a roupa deve ser decente, porém sem definir o que seria uma roupa decente. E 1 Coríntios 11, que dependendo da interpretação, também fala sobre peça de roupa, sobre a cabeça. Eu vou comentar sobre isso depois. Embora esses 6 textos sejam normativos, nenhum deles falam sobre o comprimento da barra da saia e das medidas do decote. Por exemplo, até onde a saia pode bater? Até um pouco antes do joelho? Até o fim da coxa? Até o joelho? Até a metade da barriga da perna? Até os pés? Quais as medidas que o decote pode ter? A Bíblia não define esses detalhes. O único texto que nos dá uma ideia sobre o comprimento da saia está em Isaías 47, porém não é literal, pois compara a cidade de Babilônia a uma mulher, e Deus ordena que ela levante a saia e descubra a coxa. Eu vou comentar essa passagem mais adiante. Agora sim, vamos para o comentário do livro. Nas páginas 9 e 11, o autor comenta sobre 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, que diz que a roupa da mulher deve ser decente, não com tranças, ouro, pérolas, mas com boas obras. Observe que, embora essa passagem diga que a roupa deve ser decente, por outro lado, essa passagem não define o que seria uma roupa decente. Mas que dificuldade haveria em saber o que é uma roupa decente? Eu vou comentar isso no fim. Observe que essa passagem é direcionada às mulheres, mas pela lógica eu entendo que também se aplica aos homens. De forma inversa, é como a passagem sobre o adultério em pensamento, o qual é direcionada aos homens, mas que pela lógica eu entendo que também se aplica às mulheres.
Devemos considerar que em 1 Coríntios 11, verso 11, é dito que o homem depende da mulher e vice-versa. Em 1 Coríntios 7, verso 4, é dito que o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas a mulher tem poder sobre o corpo do marido, e vice-versa. E em Gálatas 3, verso 28, é dito que em Cristo não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Outra questão é a seguinte: responda. A mulher não deve usar tranças? Não deve usar ouro? Se nos basearmos apenas por essa passagem, entende-se que não deve. Mas quando observamos a passagem em Ezequiel 16 e em Êxodo 28, entende-se que não é exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Veja que em Ezequiel 16, verso 3, temos uma simbologia em que Jerusalém é a esposa de Deus. E Deus enfeitou sua esposa com braceletes, com uma corrente no pescoço, com um pendente de nariz, que no hebraico é Nezem al-Af, com brincos, com ouro e prata. A roupa dos sacerdotes, como veremos daqui a pouco, também tinha ouro. Ao comparar essas passagens, há quem entenda como eu, que na verdade o apóstolo Paulo não estava proibindo o uso de tranças ou de ouro, mas sim apenas estava mostrando que a ênfase deve estar na beleza das boas obras. Esse é um exemplo de casos em que o significado do texto é diferente daquilo que está literalmente escrito. Por exemplo, o próprio autor, como veremos adiante, diz que algumas pessoas que a Bíblia diz que estavam nuas, na verdade, tais pessoas não estavam nuas. Na página 22, o autor menciona Êxodo 28, versos 2 e 3, que falam sobre a roupa dos sacerdotes. Ao lermos Êxodo 18, vemos que os sacerdotes tinham que usar, por exemplo, um peitoral com ouro, um colete com fios de ouro, e uma túnica e um turbante, e um calção, e também uma coroa de ouro. O autor não fala sobre o calção, mas eu vou fazer um comentário. Em Êxodo 28, verso 42, é dito: faça para eles calções de linho, para cobrir a carne da nudez, da cintura até a coxa. Perceba que o texto não diz que o calção devia cobrir até abaixo da coxa, nem diz que devia cobrir a coxa. O texto diz que o calção devia cobrir da cintura até a coxa. Veja que o objetivo do calção era de cobrir a carne da nudez. Devemos considerar que em Ezequiel 23, verso 20, vemos que o pênis é chamado de carne que tem ejaculação. A palavra carne que aparece nessa passagem em Ezequiel é a palavra hebraica basar, a qual é a mesma palavra que aparece na passagem sobre o calção, que cobre a carne da nudez. É daí que vem o entendimento de que esse calção tinha como objetivo cobrir a nudez do órgão genital. Responda: o uso de um calção que cubra da cintura até a coxa seria o suficiente para cobrir a nossa nudez? Ou também devemos usar túnica e turbante? Eu penso que não faria sentido dizer que essa passagem contém mandamento ou princípio sobre roupas para as pessoas em geral, e depois dizer que o uso de túnica e de turbante não é obrigatório. Porém, perceba que esta passagem não é uma instrução para as pessoas em geral, mas sim é uma instrução específica para os sacerdotes. Nas páginas 17 até 25, o autor menciona passagens em Gênesis sobre as túnicas de couro que Deus colocou em Adão e Eva. Sem entrar na questão de se é literal ou não, ou outra dimensão, Deus criou Adão e Eva e os deixou sem roupas no jardim, no Éden, como se essa nudez fizesse parte daquele ideal no jardim. Porém, somente após Adão e Eva comerem do fruto mortal, é que eles passaram a sentir vergonha da nudez, e Deus os cobriu com túnicas de couro. Entende-se com isso que a vergonha da nudez que Adão e Eva sentiram foi consequência de eles terem comido do fruto mortal.
Na página 19, o autor afirma que Deus cobriu Adão e Eva do pescoço até os joelhos. Um problema é que a Bíblia não nos dá essa informação. Um segundo problema é que na página 25 o autor diz que, pelo fato de Deus ter colocado túnicas em Adão e Eva, as nossas roupas modernas devem cobrir do pescoço até abaixo dos joelhos. Um terceiro problema é que na mesma página 25 o autor diz que isso não significa que nós devemos usar túnicas. Eu penso que não faz sentido dizer que essa passagem contenha um mandamento ou princípio sobre roupas para as pessoas em geral e depois dizer que o uso de túnicas não é obrigatório. Mesmo considerando a narrativa de Adão e Eva como literal, observe que a Bíblia não diz quais eram as medidas exatas das túnicas de Adão e Eva. Poderíamos imaginar que as túnicas de Adão e Eva fossem mais longas, cobrindo até os pés ou talvez cobrindo até a cabeça. Ou talvez fossem mais curtas, cobrindo até a metade da coxa e com algum decote. Mas a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Porém, o autor menciona 3 enciclopédias e um dicionário como argumento histórico, a saber, na página 20, o autor menciona a enciclopédia pictorial da Bíblia Zondervan, dizendo que as túnicas iam até os tornozelos ou joelhos. Na página 21, o autor menciona a enciclopédia bíblica Standard Internacional, dizendo que as túnicas iam até o chão ou até os joelhos. O autor menciona a enciclopédia bíblica de Wycliffe, dizendo que a túnica ia até os joelhos. O autor também menciona o Novo Dicionário da Bíblia, dizendo que a túnica ia até os tornozelos ou até os joelhos. Porém, mesmo considerando a narrativa de Adão e Eva como literal, observe que arqueologicamente ou cientificamente falando, não haveria como saber as medidas exatas das túnicas de Adão e Eva. Não há como afirmar com exatidão as medidas do primeiro modelo de túnica, baseando-se apenas em modelos posteriores de túnica, pois existe a possibilidade de os modelos terem tido alguma mudança com o passar do tempo. Nas páginas 23 e 27, o autor menciona passagens do Apocalipse sobre roupas brancas. Entende-se que tais roupas mencionadas em Apocalipse não são literais, pois, se fossem literais, teríamos que usar roupas literalmente na cor branca. No Apocalipse, Cristo é o noivo, e a noiva usa roupa de linho fino, que são os atos de justiça. O autor não fala sobre roupas de casamento, mas eu vou comentar. Curiosamente, em Mateus, vemos que os convidados tinham que usar roupas de casamento, e quem estivesse sem tais roupas seriam condenados. Mas se trata de uma parábola. Conforme dito, no Apocalipse, Cristo é o noivo, e a noiva usa a roupa de linho fino, que são os atos de justiça. Mas em se tratando de roupas literais, na Bíblia não existe nenhum mandamento dizendo que a noiva, o noivo e os convidados devam usar roupas específicas de casamento. Na página 55, o autor menciona o Salmo 101, verso 13, em que o salmista diz que não colocaria coisas más diante de seus olhos. O autor do livro Deus, o Estilista, diz que esse salmo mostra que não é bom assistir a filmes. Na página 73, o autor menciona 1 Coríntios 10, verso 31, que diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Por um lado, na Bíblia é dito que devemos ser perfeitos, mas, por outro lado, na Bíblia também é dito que todos nós somos pecadores. Esse contraste entre o que a Bíblia diz que devemos ser e o que a Bíblia diz que, na verdade, somos, dá uma ideia de um equilíbrio a fim de evitarmos dois extremos, a libertinagem e a hipocrisia. Na Bíblia, fala-se sobre pessoas que aparentam ser pouco pecadoras, mas que por dentro são podres. Jesus criticava muito a hipocrisia. Também devemos considerar que em Colossenses 2, versos 20 a 23, o apóstolo Paulo reprova as proibições. Não toque, não prove, não manuseie.
dizendo que tais proibições, embora sejam um discurso de sabedoria, religiosidade, humildade e disciplina do corpo, por outro lado, é algo sem valor. É importante observar que, conforme Tiago 1, verso 27, ser religioso pode ter um sentido negativo, porém pode ter um sentido positivo, caso se refira à religião pura, a qual é ajudar os necessitados e afastar-se da corrupção. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 21, entende-se que o examinar tudo e ficar com o que é bom dá uma ideia de um conjunto que pode ser composto de coisas ruins e de coisas boas. Filme, assim como música, é como um conjunto que pode conter aspectos ruins e bons. Eu penso que, se ao examinarmos um filme ou música percebermos que existem coisas ruins e boas, entende-se que a proibição não toque, não prove, não seria a melhor solução, pois podemos ficar com o que é bom. Porém, se ao examinarmos um filme ou música percebermos que só existem coisas ruins, aí sim não faria sentido tocar e provar tal filme ou música. Também devemos considerar que a Bíblia também fala explicitamente sobre sexo e violência. Por exemplo, em Juízes 19, versos 24 e 25, temos a narrativa de uma mulher que sofreu estupro coletivo. Responda: haveria algum problema em assistir a filmes com encenação de violência? Obviamente que o fato de algo ser narrado não significa necessariamente que o que está sendo narrado seja algo correto. É uma coisa óbvia. Observe que em Cantares 7, versos 3, 7 e 8, é dito que os seios da mulher são como cachos de uva. Responda: haveria algum problema em músicas que digam que os seios da mulher são como cachos de uva? Em Ezequiel 16, Jerusalém é comparada a uma menina. E o texto fala dos seios que cresceram. E Deus se casou com ela. Porém, ela cometeu adultério, traindo a Deus com vários homens. Os versos 25 e 26 no texto hebraico é dito Tpaski et raglaik, que significa abriu as pernas. Essa passagem diz que a mulher abriu as pernas para todos os homens que passavam. E também fala de homens de pênis grande. E essa mulher era insaciável. Em Ezequiel 23, Samaria e Jerusalém são comparadas a mulheres. E os versos 3, 8 e 21 falam dos seios sendo apalpados. E o verso 20 também fala de homens com pênis grande. Responda: haveria algum problema em músicas que falam sobre mulheres abrindo as pernas, sobre apalpar seios e sobre pênis grande? Em Isaías 20, verso 4, fala-se sobre prisioneiros com as nádegas descobertas. Responda: haveria algum problema em músicas que falam sobre nádegas? Nas páginas 27 e 28, o autor menciona Levítico 18. Em Levítico 18 é dito que é proibido descobrir a nudez do pai e da mãe. Mas entende-se que o problema em si não está em descobrir a nudez do pai e da mãe, mas sim o problema seria outra coisa. Imagine um pai ou uma mãe que, por questões de velhice ou doença, o filho ou filha tenham que descobrir a nudez deles para dar banho neles. Esse filho ou filha estariam errados? Por questões de razoabilidade, entende-se que não. Este é outro exemplo de que há casos em que o significado de algo é diferente daquilo que está literalmente escrito. O problema em si não está em mostrar a nudez ou em ver a nudez de alguém diferente do marido ou da esposa, mas sim o problema está na intenção em propor ou em fazer sexo sem compromisso, seja fisicamente ou em pensamento, que seria a prostituição,
o adultério corpo a corpo ou em pensamento. Por exemplo, o caso de filmes ou imagens em que o objetivo básico de quem os vê ou de quem os produz é basicamente propor o sexo em pensamento, obviamente o sexo sem compromisso. Porém, em se tratando de filmes em que o objetivo básico é outro, por exemplo, filmes de aventura, ficção, comédia, romance, terror, etc., eu penso que é uma questão de examinar tudo e ficar com o que é bom. Na página 49 e 52, o autor menciona a passagem em Jó 31, e na página 70 menciona Mateus 5. As duas passagens falam sobre adultério em pensamento. Outros detalhes que a Bíblia não menciona, por exemplo, é que a beleza é algo um tanto relativo. Na minha percepção, se um homem acha que uma mulher não é de jeito nenhum atraente, mesmo que tal mulher esteja com roupa curta ou sem roupa, ele não vai dar importância. Por outro lado, se um homem acha que uma mulher é atraente, mesmo que ela esteja com um vestido bem longo e não apertado e sem decote, mesmo assim existe a possibilidade de ele cometer adultério em pensamento. Mas a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Eu entendo que um homem sexualmente saudável até que consegue ter um certo controle sobre o adultério em pensamento, mas nunca é 100%. É importante observar que na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga que orar mais ou fazer jejum de comida mesmo faça com que a pessoa deixe de pecar ou faça que a pessoa peque menos. Nas páginas 28 e 30, o autor menciona Isaías 47. Em Isaías 47, versos 2 e 3, Deus disse à cidade de Babilônia: retire o véu, levante a saia, descubra a coxa e passe pelos rios. Será descoberta a sua nudez. Nessa passagem aparece a palavra hebraica sok, a qual é traduzida como coxa. Perceba que esta passagem não diz qual era o tamanho exato da saia. Podemos entender que, pelo menos, essa saia cobria a coxa, mas não sabemos se ela cobria abaixo da coxa. Observe que, nesta passagem, as roupas retiradas ou levantadas foram o véu e a saia. Essa passagem fala sobre o véu retirado, fala sobre a saia levantada e fala sobre a nudez descoberta. Responda: será que a intenção do autor desse texto bíblico era dizer que a nudez descoberta seria apenas o órgão genital, o qual ficaria descoberto ao levantar a saia? Ou a nudez mencionada trata-se também das coxas e da cabeça sem o véu? Responda: para cobrir a nossa nudez, seria suficiente usar uma saia que cubra o órgão genital e as coxas? Ou também seria necessário usar um véu para cobrir a cabeça? Eu penso que não faria sentido dizer que essa passagem contenha um mandamento ou princípio sobre roupas para nós e depois dizer que o uso do véu não é obrigatório. Porém, perceba que a ordem nessa passagem é direcionada à cidade de Babilônia, ou seja, não é literal. E perceba que não se trata de instrução sobre roupas. É interessante notar que em Gênesis 38, versos 13, 14 e 15, é dito que Tamar usou um véu para se disfarçar de prostituta. Ou seja, com isso entende-se que naquela cultura específica as prostitutas usavam véu. Na página 28, o autor menciona a passagem em Naum 3. Em Naum 3, que é uma passagem parecida com Jeremias 13, a cidade de Nínive é comparada a uma prostituta. E essa passagem fala sobre uma parte da roupa que no hebraico é chamada shul. A passagem diz que Deus retiraria esse shul sobre o rosto da mulher e mostraria a nudez e a vergonha dessa mulher. Embora a nova versão internacional, NVI, traduz a palavra shul por vestido, por outro lado, Gesenius
informa que essa palavra se refere à barra da saia. E o comentário do rabino Rashi também diz que se refere à barra da saia. A palavra shul também aparece em Êxodo 28 e 29, em que se diz que alguns objetos seriam colocados sobre o shul dos sacerdotes. Que na Septuaginta, que é uma tradução antiga do hebraico para o grego, a palavra shul foi traduzida para a palavra grega lomatos, a qual significa barra da saia, ou seja, a barra da saia dos sacerdotes. Observe que a passagem em Naum 3, verso 5, não menciona as medidas específicas dessa parte da roupa. Responda, será que a intenção do autor dessa passagem bíblica era dizer que a saia foi levantada e retirada apenas da parte baixa do corpo, mostrando o órgão genital, as nádegas e a coxa? Ou será que a intenção era dizer que a saia foi retirada completamente do corpo da mulher, mostrando também os seios? Há quem entenda ser óbvio que a nudez mostrada se refere ao corpo inteiro da mulher. Porém, existe a possibilidade de não ser tão óbvio assim. Por exemplo, veja que em Isaías 20, versos 2, 3 e 4, é dito que Deus ordenou que o profeta Isaías tirasse o pano de saco do corpo, e assim o profeta Isaías andou nu durante 3 anos, como um sinal contra o Egito e contra a Etiópia. E assim os prisioneiros egípcios andariam nus e com as nádegas descobertas. O próprio autor do livro Deus o Estilista, nas páginas 29 e 30, diz que, neste caso e em outros casos, como veremos mais adiante, embora o texto diga que Isaías ficou nu, na verdade Isaías não ficou nu. Eu penso que isso é uma possibilidade e, sendo assim, então esses são mais exemplos de casos em que o significado do texto é diferente daquilo que está literalmente escrito. Porém, considerando que nu, nessa passagem de Isaías, não signifique nu, responda, quando o profeta Isaías tirou o pano de saco de seu corpo, ficando nu, isso significa que o profeta Isaías ainda ficou vestido do pescoço até o joelho? Ou significa que ele ficou apenas com um calção da cintura até a coxa? Responda. Se o profeta Isaías ficou apenas de calção da cintura até a coxa, então haveria algum problema em si em andar publicamente apenas de calção? Em 1 Samuel 19, versos 23 e 24, é dito que o Espírito de Deus veio até Saul, e Saul retirou a roupa, ficando nu, e profetizou. O profeta Miqueias disse que iria se lamentar e andar nu. A palavra nu que aparece nessas passagens é a palavra hebraica arom, que é a mesma palavra que aparece em Gênesis 2, verso 25, que diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E nas passagens em Jó e em Eclesiastes que falam sobre a obviedade de que todos nós nascemos nus. No Novo Testamento lemos que quando Pedro estava na pescaria, Pedro, ouvindo que era Jesus, vestiu a capa, pois estava nu. A palavra nu que aparece aí é a palavra grega gimnos, que é a mesma palavra que aparece em Hebreus 4, verso 13, onde é dito que todas as coisas estão nuas diante dos olhos de Deus. Na página 31, o autor menciona a passagem em Lucas 8, dizendo que a nudez também acompanha a possessão demoníaca. Certamente, nessa passagem em Lucas 8, vemos que aquela possessão específica ocasionou a nudez. Porém, de forma inversa, devemos considerar que na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga que a nudez em geral seja consequência da ação de demônios. Reflexão. Quando Satanás entrou em Judas, será que Judas tirou a roupa e começou a se retorcer? Será que não existem pessoas de terno e gravata ou de vestido longo que estão possuídas
mesmo sem percebermos. Cobertura da cabeça. O autor não comenta sobre 1 Coríntios 14, mas eu vou comentar. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz que o homem não deve orar ou profetizar com a cabeça coberta, e que a mulher deve orar e profetizar com a cabeça coberta. Há quem entenda que para orar ou profetizar a mulher deve usar um véu de pano, e o homem, se estiver usando um chapéu, por exemplo, teria que tirá-lo. Porém, se assim for, para que uma mulher de hoje possa orar em pensamento ou profetizar, seja na rua, no trabalho ou na escola, ela teria que sempre carregar um véu. E os homens que trabalham com capacete, bombeiros, policiais, pedreiros, engenheiros, motoqueiros, soldados, ou que trabalham de touca, médicos, enfermeiros, cozinheiros, ou homens que estejam usando touca devido ao frio, só poderiam profetizar e orar se tirassem o capacete e a touca. Porém, há quem diga que tal instrução é para ser seguida apenas quando os crentes estão reunidos. Porém, a passagem não diz isso. Há também quem entenda como eu o seguinte. O verso 6 diz que se a mulher não cobre a cabeça, ela deve se tosquiar ou se raspar. Porém, o verso 15 diz que a cobertura da mulher é o próprio cabelo. Baseando-se no verso 15, que diz que a mulher deve ter o cabelo crescido, entende-se que a mulher não precisa usar véu de pano para profetizar ou orar, mas sim apenas precisa ter o cabelo crescido. Nesse sentido, quando se diz que o homem não deve cobrir a cabeça, significa que ele deve ter o cabelo não crescido. Um ponto a notar é que essa passagem não define até que ponto um cabelo pode ser considerado crescido ou não. Responda. Um cabelo até a altura do nariz é crescido ou não? E até a altura da boca? E até a altura do queixo? E até o ombro? Perceba que essa instrução sobre o cabelo não se encontra no Antigo Testamento e também não se encontra nos ensinos de Jesus. Mas sim, Paulo diz que é a natureza que ensina isso. É importante notar que o Antigo Testamento possui um mandamento sobre o voto de Nazireu, em que o homem e a mulher deviam deixar o cabelo crescer. E no final do voto, o homem e a mulher deviam raspar a cabeça. É devido a isso que há quem entenda que o apóstolo Paulo não estava considerando a não observância dessa instrução sobre o cabelo como se fosse um pecado, mas sim estava apenas falando sobre honra e desonra, que é a natureza que ensina isso, porém apresentando uma possibilidade de que as pessoas julgassem e discordassem, embora as igrejas não tivessem tal costume de discordar sobre tal ensino. A lei de Deus. Com relação ao não misturar dois tipos de fio e utilizar franjas nas roupas e um cordão azul, há quem entenda como eu que muitos mandamentos que eram da antiga aliança não precisam mais ser seguidos. Os israelitas estavam debaixo da lei de Deus referente à antiga aliança, até Cristo, mais precisamente até a morte de Cristo. Com a morte de Cristo, estamos debaixo da lei de Deus referente à nova aliança. Entende-se a lei de Cristo. Ao lermos o Novo Testamento, percebe-se que muitos mandamentos da lei de Deus referente à antiga aliança não são mais exigidos na nova aliança. Por exemplo, veja que em Atos 15 foi decidido que para os gentios, a palavra gentio significa não judeu, ou seja, para os gentios nada mais seria exigido, mas apenas o necessário: abster-se da comida sacrificada a ídolos, abster-se do sangue e da carne estrangulada e abster-se dos pecados sexuais. Em Gálatas 3 é dito que a lei mosaica foi um pedagogo até Cristo,
E com a vinda de Cristo, mais precisamente com a morte de Cristo, não estamos mais debaixo do pedagogo. Ou seja, não estamos mais debaixo da lei de Deus referente à antiga aliança. Em Hebreus 7, é dito que houve mudança na lei. Entende-se que seja na questão sacerdotal, pois é dito que o sacerdócio não é mais levítico. Ou seja, o sacerdócio não é mais dos levitas. Em Hebreus 8, é dito que a lei da antiga aliança já estava ultrapassada, obsoleta. Porém, Jesus disse que não veio destruir a lei da antiga aliança, mas sim cumprir. Ou como diz outra tradução, Jesus veio completar. Mas como entender isso? Perceba que no Antigo Testamento é dito que Deus faria uma nova aliança. Ou seja, foi o próprio Deus que faria uma nova aliança. E com isso entende-se que, existindo uma nova aliança, percebe-se que não pode ser igual à antiga aliança. Ou seja, pelo menos algum elemento teria que mudar. A nova aliança seria feita com Israel e Judá, porém os gentios foram incluídos. Percebe-se que alguns mandamentos foram repetidos, tais como honrar pai e mãe, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar, não idolatrar, etc. Observe que até no Antigo Testamento vemos que houve mudança na lei. Sem entrar na questão de se é literal ou não, veja que antes do dilúvio, o alimento para os seres humanos eram as plantas. Mas logo após o dilúvio, Deus disse que os animais também seriam alimentos para os seres humanos, embora houvesse animais que não poderiam ser comidos. Conclusão. Na Bíblia existem pontos que são claros. Por exemplo, o adultério corpo a corpo e o adultério em pensamento são proibições claras na Bíblia. Também existem coisas que, de forma indireta, são possíveis de entender, mas há coisas que, de fato, não estão claras na Bíblia. Eu entendo que é necessário considerar as entrelinhas, mas o problema é que entrelinhas é algo subjetivo, gerando interpretações diferentes. E isso é um dilema com o qual nós temos que conviver. Para sermos bem específicos, na Bíblia não existe nenhuma passagem explícita que diga usem roupas. Porém, existem passagens que, de forma indireta, nos dão a ideia de que devemos usar roupas. Por exemplo, a própria passagem que diz que se deve usar roupas decentes. E a passagem que diz que o homem não deve usar roupa de mulher e vice-versa. Embora, por outro lado, a Bíblia não defina o que seria uma roupa decente, nem define o que seria a roupa de homem e de mulher, mas sim são as pessoas que definem de forma extra-bíblica. Existem coisas que não estão escritas na Bíblia. E nesse caso, é melhor dizer que não sabemos, ou que, no máximo, temos hipóteses sem certezas. Eu entendo que, se a Bíblia não menciona algo, isso não significa que a Bíblia permita, nem significa que a Bíblia proíba, mas sim significa apenas que a Bíblia não fala sobre tal coisa, deixando a questão em aberto. E nesses casos em aberto, cada pessoa deve seguir a própria consciência individual, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, verso 22, que diz: a fé que você tem, tenha para si mesmo, diante de Deus. Feliz quem não se condena naquilo que aprova. Veja que em Romanos 2, versos 14 e 15, é dito que Deus também fala por meio da consciência pessoal, a qual acusa e defende. A princípio, eu não vejo erro em o pai e a mãe, em os estabelecimentos comerciais, bancos, escolas, etc., e os grupos religiosos estabelecerem regras de roupa. Por outro lado, eu entendo ser errado dizer que a Bíblia define o que seria roupa decente ou roupa de homem e de mulher.
pois a Bíblia não define isso. Em minha opinião, se a pessoa participa de livre e espontânea vontade de um grupo que tenha normas de roupas, não faz sentido tal pessoa desobedecer tal regra. Observe que a questão sobre o que seria uma roupa decente não é algo tão óbvio assim. Por exemplo, responda: na praia, na piscina e na prática esportiva, qual roupa o homem e a mulher devem usar? Há quem entenda que na praia e na prática esportiva, o homem deve usar camisa de manga longa e calça comprida, e a mulher deve usar vestido longo. Outros entendem que na praia e nos esportes, o ideal seria a mulher e o homem usarem camisetas e bermudas. E outros não veem problema no uso de maiô e também no uso de biquíni e de sunga na praia, nem no uso de shorts na prática esportiva. Responda: o homem pode ficar sem camisa sem que seja pecado? E a mulher pode? A mulher pode deixar o seio nu ao amamentar? Qual o tamanho permitido do decote? Perceba que, pela informação que encontramos na Bíblia, não há como saber desses detalhes. Muito obrigado.